E aí, turma, vamos começar a nossa aula de fenômenos de transporte da unidade 3. Vamos falar sobre pressão e estática dos fluidos, temos diversos objetivos a cumprir. Primeiro, falar sobre a pressão dos fluidos. Força normal exercida por um fluido por unidade de área, quer dizer, a força vai ser a força que vai atuar, uma força normal que vai atuar na perpendicular à superfície. A pressão é dada então por essa força normal dividido pela área, unidade Newton por metro quadrado, que é Pascal. A lei de Pascal diz que a pressão aplicada no ponto do fluido confinado em repouso transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido. Então, quer dizer, em qualquer lugar que você vai aplicar na horizontal, a pressão vai ser a mesma. Além disso, uma vez que a pressão aplicada a um fluido é proporcional à superfície, seria possível conectar cilindros de áreas distintas de modo que o menor poderia ser utilizado para exercer sua força sobre o maior, que é o que acontece com o elevador hidráulico de carro, né? Assim, o objeto pesado poderia ser levantado empregando uma força inferior. A razão entre as áreas de cilindro maior sobre o menor é chamada de ganho mecânico ideal de um elevador hidráulico, por exemplo. Esta denominação também pode ser entendida como a razão entre a força exercida por um mecanismo e a força aplicada sobre ele. Então, a gente vê aqui um elevador hidráulico cuja superfície, cuja área A1 é bem menor do que a área A2. Então, você vai ter uma força de pressão que você vai ter necessária para erguer essa superfície. E aqui nós vemos aqui nas figuras A e B, do meio e da direita, pontos diferentes dentro de uma superfície, né, de um confinado. Nessa primeira aí, na A, o recipiente está numa superfície livre da atmosfera. A pressão em cada um dos pontos vai ser no ponto 1, 2, no ponto 2, 2 Pascal, no ponto 3, 4 e no ponto 4, 5 Pascal. Você vê que 1 e 2, a pressão é a mesma porque eles estão na mesma altura, né, na mesma cota. Já no fluido B, o recipiente ele tem uma pressão em cima de uma superfície ali, uma pressão de uma força de 10 N sobre uma superfície de 5 metros quadrados. Então isso te dá uma pressão de 2 N por metro quadrado, 2 Pascal. Essa pressão em cima daquela superfície ela vai somar, vai se agregar à pressão que já tinha antes. Então a pressão em 1, que era 2, passa a ser 4, né? Soma 2. A pressão que 2 também era 2, passa a ser 4. A pressão em 3, em P3, que era 4 newtons, passa a ser 6 newtons, somando com esses dois aqui. E aqui era 5, passou a ser 7. Falando do teorema de Stevin e da carga de pressão. Enquanto a pressão em um fluido em repouso é independente da forma ou seção transversal do recipiente, né, independe da forma ou seção transversal, também sendo constante na direção horizontal, ela varia com a distância vertical. A diferença de pressão entre dois pontos em um fluido em repouso é igual ao produto do peso específico, γ, pela diferença de cota, diferença de alturas entre eles. A gente viu ali, né? 1 e 2 ele tinha a mesma pressão, os que estavam mais abaixo tinham pressões maiores. Então está aqui, ΔP é igual a γ vezes ΔZ, sendo Z as distâncias verticais em relação ao plano horizontal de referência, e γ o peso específico. Note que você talvez já esteja acostumado a utilizar essa relação na seguinte forma: P é igual a ρGH, que era uma forma que a gente usava em introdução à engenharia para fazer dimensionamento de hidrelétrica, né, de altura, de queda d'água. Enquanto a pressão na superfície do fluido é apenas a pressão atmosférica, em um ponto mais ao fundo ele é acrescido também da coluna do fluido. Você pode comparar essa situação com uma piscina. Ao mergulhar, a água que está em cima de você faz peso sobre o seu corpo. Dessa forma, quanto mais fundo você mergulhar, maior é a pressão sobre o seu corpo, pois será maior a quantidade de água sobre ele. Carga de pressão, então, vai ser essa relação que a gente acabou de ver. Falando das escalas e unidades de pressão. Pressão manométrica. A maioria dos aparelhos de pressão, os chamados manômetros, que são calibrados para registrar valores zero quando estão abertos à atmosfera. Em outras palavras, eles adotam a pressão atmosférica como seu valor nulo. Então, as pressões medidas nesses aparelhos são as chamadas pressões manométricas. Já a pressão absoluta, ela não é nula, a pressão atmosférica não é considerada nula. Afinal de contas, a pressão varia até mesmo de acordo com a altitude. Então, para que as medições façam sentido, o valor nulo de referência é o vácuo, ou zero absoluto. Por isso são chamadas de pressões absolutas. Em resumo, de forma simples, se é medida em relação ao vácuo, é pressão absoluta. Se é medida em relação à pressão atmosférica, é pressão manométrica. Se a pressão medida é menor que a atmosférica, é comum dizer que existe um vácuo, apesar de que o termo mais apropriado seria depressão.
Aqui, então, na relação que a gente tem aqui, em P1, nesse que está mais à esquerda aqui, a pressão de vácuo vai ser a pressão atmosférica menos a pressão absoluta. A pressão de vácuo vai ser a pressão atmosférica, essa aqui que está mais à esquerda, tirando a pressão absoluta. Em P2, que é o que está lá em cima, P2. P2 vai ser a pressão manométrica, vai ser a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Observe ainda que as pressões de vácuo são basicamente pressões manométricas negativas. Assim, apesar dos parâmetros das equações anteriores serem quantidades positivas, é possível falar sobre pressões negativas, como, por exemplo, imagine que desejamos calcular a pressão manométrica de P1. Quer dizer, como a pressão manométrica, para ela, a referência é a pressão atmosférica, então, a partir daí, se você estiver querendo medir uma pressão manométrica abaixo da pressão atmosférica, vai ser a pressão negativa, a pressão de vácuo, né? Então, por exemplo, imagine que desejamos calcular a pressão manométrica de P1. Voltando aqui em P1, né, ela está abaixo da pressão atmosférica, então ela seria uma pressão de vácuo, uma pressão negativa. Então, isso para a pressão manométrica, né? Então, pressão manométrica vai ser a pressão absoluta menos a pressão atmosférica, isso vai dar negativo. Unidade de pressão, Newton por metro quadrado, que a gente falou que é Pascal, isso é a unidade do SI, mas é comum também ver quilograma-força por centímetro quadrado, quilograma-força por metro quadrado e libra por polegada quadrada. Tá? E aí embaixo nós temos as relações entre elas. Unidades de carga de pressão são aquelas que correspondem à altura de uma coluna de um determinado fluido, sendo os mais comuns o mercúrio, por ser um líquido pesado, e a água. O mercúrio é milímetros de coluna de mercúrio e água metros de coluna d'água. Tem aí as relações também, né? O peso específico da água são 10.000 newtons por metro cúbico e a do mercúrio 136.000 newtons por metro cúbico. E aí embaixo também tem relação entre Pascal, milímetros de coluna de mercúrio e metros de coluna d'água. A atividade de atmosfera, que é, por definição, é a pressão capaz de levar uma coluna de 760 milímetros de mercúrio, e o bar, a unidade bar, que equivale a 100.000 pascais, também fazem parte dessas unidades de carga de pressão. Embaixo você tem relações de todas elas. Uma TM é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 1,01 bar, ou 101.325 pascal, ou 10.332,27 kgf por metro quadrado, 14,7 psi, ou 10,33 metros de coluna d'água. Medidores de pressão mais comuns, barômetro, né? Aí você consegue tirar a pressão barométrica, isso aí serve para medir a pressão atmosférica. Manômetro de Bourdon, que ele é feito um processo semelhante, mas ele é feito de uma maneira diferente, né? A movimentação dele é diferente, a escala, né, é diferente. Temos o piezômetro, a coluna piezométrica, cuja relação tem aí, né? O H vai ser igual a P dividida pelo gama. O tubo em U, tá no livro, tem muito mais detalhes sobre isso. E aqui a gente vai falar sobre um exemplo que a gente vê muito aqui, que a gente vai ver muito em exercício. Equação manométrica. Vocês veem aí, tem uma pressão em A, com um líquido em A, isso do lado esquerdo. Depois tem a mistura, né, que está em preto aí embaixo, que é o gama da mistura. E depois tem um líquido B com a pressão em B. E todas elas têm diferença de cota. Qual é a relação entre elas? A relação entre elas é a seguinte, vai ser a pressão da primeira vezes gama mais gama vezes a altura 1, daí à esquerda, mais gama vezes a altura 2, lembra que cada gama é de um fluido diferente, cada peso específico diferente, menos o gama 3 vezes a altura 3, mais gama 4 vezes a altura 4, menos gama 5 a altura 5, menos gama 6 a altura 6, que vai ser igual a PB. Mas por que uns são mais e outros são menos? Vocês veem que a referência que a gente tem é que quando a pressão está para baixo, né, é positivo, e a pressão para cima é negativo. Por isso que quando você for fazer as somas ou subtrações, você tem que levar em conta o sentido que está a pressão dentro da tubulação. Empuxo. Esse fenômeno está diretamente relacionado aos aspectos tais como flutuabilidade e estabilidade de corpos rígidos em fluidos. É o que faz flutuar, né? Um corpo parece mais leve quando imerso em um líquido do que no ar. De fato, se o objeto for mais pesado do que a água, o peso indicado seria menor. Tal observação sugere que um fluido exerce uma força vertical para cima
em corpos imersos nele. A essa força damos o nome de empuxo. Pelo princípio de Arquimedes, quando um corpo está total ou parcialmente imerso em um fluido, uma força vertical chamada empuxo age nele de baixo para cima, equivalente ao peso do volume do fluido deslocado. Então, o empuxo vai ser a massa específica do fluido, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume do fluido deslocado. Ou gama do fluido vezes o volume deslocado. Onde está aí a fórmula, né? Então, o empuxo, ρ de F e gama de F é a massa e peso específico do fluido, G é a aceleração da gravidade, o volume do fluido deslocado ou o volume do corpo que está submerso, né? Então, se o sólido estiver completamente imerso no fluido, a gente vai ter que o volume deslocado é igual ao volume do corpo, né? Se o corpo está totalmente submerso, o empuxo é maior ou igual ao peso do corpo, tá? Se o corpo for totalmente submerso, o critério de flutuabilidade vai ser o peso específico do fluido é maior ou igual do que o peso específico do corpo. E é isso que faz flutuar. Mão na massa. Temos alguns exercícios aqui para fazer. O primeiro deles é um elevador hidráulico. O pistão apresenta uma área de 20 centímetros quadrados e o pistão menor apresenta uma área de 20 centímetros quadrados e o maior de 60 centímetros quadrados, que nem está na figura aí. Qual deve ser a força aplicada no menor pistão para que ele possa levantar um carro de 900 kg? Usando a segunda lei de Newton da dinâmica para resolver o problema e adotar a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo. Como é que a gente vai fazer esse tipo de exercício? Depois a gente tem algumas questões aí de verdadeiro ou falso para a gente analisar, mas aqui. Primeiro a gente tem que fazer a relação entre força e área, né? Pressão de um vai ser igual à pressão do outro. Força em um sobre a área em um é igual a força em 2 sobre a área em 2. É uma relação que a gente tinha visto lá pelo teorema de Stevin. Então, colocando as unidades que a gente tem, a gente conseguiu fazer as contas aí dentro da unidade, deu que a força 1 é igual a 3.000 newtons. Voltando aos exercícios lá, ao problema, nesse aqui. O manômetro da figura a seguir é um problema de equação manométrica. No manômetro da figura a seguir, o fluido A é água e o fluido B é o mercúrio. A partir dos seus conhecimentos em escala de pressão, determine a pressão manométrica em P1 em kPa. O gama da água é 10.000 newtons por metro cúbico e o do mercúrio 186.000 newtons por metro cúbico. Como é que a gente faz esse tipo de problema? Aplicando a regra da equação manométrica, a gente vai fazer aquilo que a gente já tinha explicado, né? A pressão de P1 mais o gama da água vezes 0,025, que é o que a gente já tem lá, né, convertendo, mais o gama do mercúrio vezes 0,05, menos o gama do mercúrio vezes 0,15, que vai ser igual à pressão atmosférica. A gente está falando, então, vai ser o gama vezes as alturas, né? As alturas estão convertidas, a unidade estava em centímetro, a gente converteu para ficar tudo na mesma unidade. Fazendo as contas, a gente viu ali, ó, colocou em função ficou só em função dos gamas. Como a pressão manométrica é a pressão medida em P1 em relação à atmosfera, a pressão manométrica vai ser a pressão absoluta em 1 menos a pressão atmosférica. Então a pressão manométrica vai ser também naquele sentido que a gente tinha visto, né? Menos H2O, o gama da água, né? Gama H2O, vezes altura, 0,025, mais o gama do mercúrio, que é vezes 0,10, que é de altura. E isso tudo vai dar a pressão de 13,350 Pascal. Substituindo os valores dos pesos específicos do problema que já foi dado, a gente tem que a pressão manométrica vai ser 13.350 ou 13,35 Pascal. Vamos dar uma olhada aqui nos problemas de teoria para ver se é verdadeiro ou falso, tá? Por exemplo, pressão é a força exercida por um fluido por unidade de área. Já a tensão de cisalhamento é definida como a razão entre o módulo e componente tangencial da força e a área da superfície que é aplicada. Isso é verdadeiro, e as explicações estão lá no livro. Depois, lei de Pascal é enunciada da seguinte forma: a pressão aplicada num ponto de um fluido confinado em repouso transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido. Isso é uma consequência do fato de que a pressão em um fluido permanece constante na direção horizontal. É verdade.
Uma vez que a pressão aplicada no fluido é proporcional à superfície, à área, seria possível conectar cilindros de áreas distintas de modo que o menor poderia ser utilizado para exercer uma força superior no maior. Assim, um objeto pesado poderia ser levantado empregando uma força inferior. Esse é o mecanismo do elevador hidráulico. A gente acabou de ver que é verdade, né? O teorema de Stevens diz que a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em repouso é igual ao produto do peso específico do fluido pela diferença das cotas dos dois pontos. Isso significa que a pressão varia com a distância vertical. Verdadeiro. Se a pressão é medida em relação ao vácuo, é pressão manométrica. Se ela é medida em relação à atmosférica, é pressão absoluta. Isso significa que a pressão absoluta é igual à soma da pressão atmosférica com a pressão manométrica. Não, isso é falso. Se a pressão é medida em relação ao vácuo, é pressão absoluta. Se é medida em relação à pressão atmosférica, é pressão manométrica. Foi invertido ali. Isso significa que a pressão absoluta é igual à soma da pressão atmosférica com a manométrica. A última frase está correta, mas a primeira não. Tá ok, pessoal? Então, temos aqui os resultados que a gente já viu. Lembrando que a atividade da semana 3 já está liberada. Prazo de entrega até o dia 27 de maio e as outras atividades também. Grande abraço a vocês e até a próxima.